né? Então, com isso, gostaria de passar a palavra para o Fernando. Então, o Fernando vai falar para nós sobre a sustentabilidade na logística das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro e como que a gente pode buscar melhorias nesse setor. Fernando, passo a palavra para você. Bom, boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, primeiro, prazer em conhecê-lo virtualmente, Carlos. Meu nome é Fernando Rocha. Eu estou de transição, né? Como até o Carlos acabou apresentando anteriormente. Eu estou passando a atuar agora como docente na FZEA, no Departamento de Direito de Biosistemas. Então, é um prazer estar aqui hoje participando desse evento. Acho que entrar um pouquinho aí com o pé direito, então de fato fiquei muito contente com o convite, e o convite ele veio do meu background aí relacionado à logística agroindustrial. Então esse é um pouco do que eu vou tentar mapear, trazer um pouquinho para a discussão de hoje nesse painel, agora desse segundo dia da quarta edição desse fórum, o Finovagro, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, vamos lá. Acho que a tela já está rodando, né? Se alguém puder me dar uma confirmação só. Por favor. Bom, beleza. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. O tema da minha exposição é a sustentabilidade na logística das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, tá? Então, eu, durante um bom tempo, fui pesquisador do grupo Exalc-Log, né? E lá tive uma atuação bastante intensa aí com uma série de projetos relacionados à logística de cadeias produtivas do agronegócio, tá? Mas, para a gente contextualizar aí, o que é a logística, pessoal? Então, entre as várias definições aí, né, que a gente acaba encontrando na literatura, em livro-texto, ou até em trabalhos diversos, a logística, como a definição do Daskin ela menciona, né, então é o planejamento e operações de sistemas físicos, informacionais e gerenciais para fazer com que produtos diversos, ele seja produto acabado ou matéria-prima, vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica. Traduzindo aí para uma linguagem mais corriqueira, né? Basicamente, o objetivo da logística é fazer com que as coisas ou os produtos cheguem no lugar certo, na hora certa, então vencendo aí, né, os condicionantes espaciais e temporais, nas condições adequadas e que se gaste o menos possível com isso. Então essa é uma tradução, digamos assim, né, para uma linguagem mais informal, da definição do que é a logística. E a logística, pessoal, ela é um conjunto de atividades, tá? Então, quando a gente fala em logística, a gente pensa em transporte. Então, o transporte é uma atividade parte da área de logística. A gestão de estoque é outra atividade parte da área de logística, armazenagem e assim por diante, tá? E nesse link entre logística e agronegócio, a gente pode trazer uma série de ponderações aqui, tá? Então, a logística para a nossa cadeia produtiva, ou as nossas cadeias produtivas, ela é o elo de ligação entre o campo e o consumidor. Seja esse consumidor uma indústria que está comprando milho de um produtor, um frigorífico que está comprando animais, né, a carcaça dos animais de algum pecuarista, seja um cliente final que está buscando no hortifruti ou no varejão uma fruta, uma verdura, ou no mercado internacional, os importadores de carne, de soja, milho, dentre uma gama diversas aí de produtos do agronegócio brasileiro, tá? Então, a importância da logística, ela se dá por ser esse elo de ligação entre o primeiro elo da cadeia produtiva, o produtor, o campo lá, e o elo final da cadeia produtiva, que são os diferentes tipos de consumidor, tá? E para o agronegócio,
e a gente destaca principalmente algumas cargas de valor agregado menor, então as cargas com baixo valor agregado, a eficiência logística ela impacta muito na competitividade, né? Então, se o preço daquele produto, daquela commodity, daquele produto agroindustrial, ele é um preço menor no mercado, uma margem mais apertada, a logística ela tem que ser muito eficiente. O produtor, os traders, os pecuaristas, o agente atuante na cadeia de suprimentos, ele quer gastar o mínimo possível em termos de custo para transportar, para armazenar, para fazer com que seu produto lá vençam, então, os condicionantes espaciais e temporais que a gente viu na definição anterior, tá? Então, historicamente, a área de logística para as cadeias agroindustriais, elas foram muito pautadas pela redução de custos, né? Muito relacionado aí a um menor valor agregado da produção agropecuária ou produção agroindustrial. E para o Brasil, a gente é um país com vocação para a produção agropecuária e agroindustrial, tá? E quando a gente fala em logística, a gente tem uma pluralidade grande da tipologia e dos tipos de operações logísticas. Então, a logística de granel sólido agrícola, do milho, do farelo de soja, ela tem uma organização, uma governança, uma estrutura de contratação e precificação muito diferente, por exemplo, da logística de coleta de leite, que todo dia, às 5, 6 da manhã, passa no pecuarista para coletar e fazer a coleta do leite nos galões e levar para uma indústria, né? Então a gente tinha uma tipologia bastante diversa, bastante plural das operações logísticas. E dado essa característica para o nosso setor do agronegócio, fica difícil generalizar conclusões e considerações que sirvam para uma gama muito ampla de cadeias produtivas, né? Então, com certeza, a demanda por infraestrutura, a demanda por possibilidade de redução de custo numa exportação, uma cadeia que exporta, né, commodities agrícolas, é diferente da demanda por infraestrutura dessa cadeia do leite que ocorre de uma forma mais regional e assim por diante, tá? Mas, em síntese, temos uma série de desafios de infraestrutura no Brasil, seja ele falta de ferrovias, falta de rodovias, falta de armazéns e assim por diante, tá? A busca pela redução de custos e maior eficiência na área de logística, ela está muito relacionada à promoção de uma maior integração multimodal, ou seja, do uso combinado de vários modais de transporte na logística, tá? E cada vez mais ganha destaque para esse elo, né, esse link entre logística e agronegócio, cada vez ganha mais destaque questões relacionadas à rastreabilidade, e isso até o Carlos pontuou na sua fala inicial, né, principalmente algo de importância cada vez mais relevante para a pecuária, tá? E além da rastreabilidade, também associada a ela, questões de sustentabilidade, que é o eixo que a gente vai tentar mesclar nessa palestra aqui de hoje, tá? Dado esses dois últimos pontos, rastreabilidade e sustentabilidade, a preocupação com a logística nos últimos anos, ela não se restringe exclusivamente à redução de custos, como a gente traz naquela definição clássica do que é a logística que eu apresentei no slide anterior. Basicamente, a logística existe uma demanda derivada, né? Então, a demanda por transporte, ela é uma demanda derivada. Então, o transporte ele vai ser demandado se houver demanda pela movimentação, por exemplo, daquele grão do interior do Mato Grosso para o mercado asiático ou para o mercado europeu, daquela carne refrigerada do Mato Grosso, de Rondônia, para os mercados internacionais e mercados domésticos, tá? Então, por ser uma demanda derivada, as demandas aí pelos serviços, pelas atividades logísticas, esse tipo de serviço também vai ter que se adaptar às novas exigências mercadológicas que a gente tem visto aí para as principais cadeias agropecuárias, tá? Então, cada vez mais, o assunto sustentabilidade tem adicionado atributos ambientais e sociais, e aí de governança também, tá? Nas questões que envolvem a contratação e os investimentos relacionados às atividades de logísticas focadas aí nas cadeias produtivas do agronegócio, tá? E aí, dessa definição de logística, a gente tem esse termo, né, o Green Logistics, ou
a logística verde, né? E qual que é a ideia aqui? A logística verde, basicamente, ela está relacionada ao estabelecimento de práticas, né, estratégias aí para gerir essa cadeia de suprimentos de uma forma que a gente reduza a pegada ambiental e a pegada energética aí, né, na movimentação e distribuição de cargas. E basicamente, no Green Logistics, a gente não está falando de novo aí só do desempenho econômico, né? Mas basicamente, além do desempenho econômico, a gente tem questões e considerações de fatores ambientais e sociais para compor os atributos que devem ser ofertados aí ao se ofertar no mercado, né, ao se transacionar no mercado, por exemplo, a contratação de um serviço de transporte, ou de um serviço de armazenagem, ou de um serviço de lavagem de caminhões, que é uma atividade secundária da logística e assim por diante, tá? Então, temos um panorama da definição do que é logística, trazendo esse aspecto cada vez mais ambiental, social, incorporando atributos de sustentabilidade nessa definição. E para o agronegócio, a gente brevemente aí pontuou onde se dá o elo, né, entre a logística e o agronegócio, e destaque é para essa pluralidade das demandas, das organizações diversas aí, das diferentes logísticas para as diferentes cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, tá? Beleza. Passado essa definição, quais que são as principais tendências que a gente observa a nível internacional na área da logística, tá? E essa imagem, ela sintetiza para a gente essas tendências, tá, pessoal? Então, é uma imagem do Logistics Trend Radar, né, da DHL. Vocês encontram esse relatório, né, na internet, aí só digitar radar de tendências logísticas, tá? Essa é a versão mais atualizada. E, basicamente, esse radar, ele divide, né? Então, partindo do eixo central para a esquerda, são questões relacionadas aos aspectos dos negócios e tendências de negócios sociais, né? E em azul aqui para a direita, as tendências tecnológicas dessa área da logística, desse conjunto de atividades que formam, concatenam a área de logística. E essa imagem, ela traz dois tipos de informação para a gente, tá? Primeira informação é relacionada ao grau de impacto que essas tendências vão ter na configuração aí dos serviços logísticos ou das cadeias de suprimentos, tá? Então, pegando o lado em verde aqui, o lado esquerdo do nosso gráfico, né? A gente tem aqui embaixo tendências de menor impacto, e aí o impacto vai aumentando à medida que a gente vai mais para cima nessa figura, tá? A mesma ideia para as tendências tecnológicas. E outra informação é o prazo, né? Então, a gente tem realizações de tendências esperadas para menos de 5 anos e para mais de 5 a 10 anos aí, tá? No site, na internet, vocês encontram, né, esse relatório completo para cada uma dessas tendências. Para fazer esse elo entre logística e agronegócio, eu pontuei algumas delas, que pela experiência que eu tive no Exalc Log, nos projetos, a gente discutiu em mais profundidade e consegue acarretar, trazer, né, agregar mais informações que de fato estão relacionados às cadeias logísticas do agronegócio, tá? Mas para caracterizar, a gente tem nesse ponto em verde aqui a descarbonização. Então vejam que a descarbonização é uma tendência na logística, nesse radar das atividades logísticas aí a nível global, que vai ter um alto impacto nessas cadeias produtivas, na organização das atividades de logística, e basicamente ela está nesse médio e longo prazo, né? Vai se realizar daqui 5, daqui 10 anos, tá? E já que eu puxei esse assunto, a descarbonização, então, até o Carlos trouxe algumas questões relacionadas à emissão de gases, né, do efeito estufa. A descarbonização, então, ela vem de uma demanda de se reduzir a quantidade de CO2 e CO2 equivalente aí, que são emitidos na atmosfera, tá? E, basicamente, essa discussão, ela vem atrelada a uma tendência de diminuição da dependência por combustíveis fósseis. E essa dependência de combustíveis fósseis, ela é muito atrelada à área de logística. Então, basicamente, a logística, as atividades de transporte, né, como uma atividade crucial aí da logística, elas
estão entre os principais causadores aí das emissões de gases do efeito estufa. Então, se o mercado mundial, de uma forma geral, como até o Carlos pontuou anteriormente, ele demanda, por exemplo, soluções que reduzam a quantidade de CO2 emitido na atmosfera, a cadeia logística ou as atividades logísticas terão que se organizar para que aquela cadeia produtiva, no nosso caso aqui do agronegócio, consiga galgar, consiga caminhar no atingimento desse objetivo, tá? E de fato, a atividade de transporte, ela acaba sendo fundamental aí, né? Tem uma relação direta com a efetividade dessa redução das emissões de CO2 ou essa descarbonização no nosso setor produtivo do agronegócio, tá? E quais são as estratégias? E aqui, pensando em estratégias relacionadas à área de logística, pessoal. Basicamente, a gente tem um uso cada vez mais acentuado de biocombustíveis. Então, para o transporte, para a frota pesada, aí, né, a gente tem a discussão do biodiesel. E hoje em dia, para operações logísticas menores, né, então imaginem uma usina na sua operação de colheita e carregamento e transporte aí de cana-de-açúcar, né? Hoje já se utiliza o biogás, então uma série de equipamentos, tratores, caminhões e maquinário agrícola aí sendo pensados ou desenvolvidos para buscar uma alternativa de combustível aí, né? Utilizar uma fonte energética alternativa que teria um impacto aí para contribuir com a redução das emissões aí de gás do efeito estufa, no nosso caso aqui o CO2, tá? Além dos biocombustíveis, pessoal, a gente tem questões relacionadas à eletrificação da frota, tá? E isso para cargas pesadas de longas distâncias, como é o caso aí das principais cargas do agronegócio, né? Então, sair do Mato Grosso para o Porto de Santos, Porto de Itaqui, Porto de Santarém, então são longas distâncias percorridas aí pelos caminhões e a eletrificação, ela vem sendo desenhada, né, essas tecnologias vêm sendo pensadas também para a frota pesada, mas ainda é algo distante dessas logísticas das principais commodities exportadas no nosso agronegócio brasileiro, tá? Mas, basicamente, a gente tem alguns bons exemplos e exemplos efetivos em distribuição de produtos aí nos centros urbanos, que a autonomia de um veículo, de um caminhãozinho elétrico aí, ele é suficiente para fazer as devidas entregas aí e, de fato, ter uma boa performance e operação logística, tá? E uma outra estratégia, e talvez a mais antiga, né, relacionada aí à economia de custos e também à minimização das emissões de CO2 aí, é relacionado a uma busca pela eficiência aí na otimização de rotas. Então, é fazer o melhor uso possível aí dos seus ativos de transporte, por exemplo, aí os caminhões ou as ferrovias, para garantir uma boa performance e, por exemplo, para um caminhão maior aqui, a gente consegue carregar mais carga para distribuir e, de fato, reduzir essa quantidade emitida de CO2 por tonelada de grão, tonelada de fruta que é transportado na nossa matriz de transporte brasileira, tá? E sobre a descarbonização, pessoal, saiu recentemente o CCDR, né, o Country Climate and Development Report do Banco Mundial, e o Exalc Log ele auxiliou o Banco Mundial na elaboração desse estudo na área de transportes para o Brasil, tá? Então, quem tiver mais interesse relacionado a essa área de descarbonização nas atividades de transporte, esse relatório traz um material rico, bastante denso, com uma série de discussões complementares sobre esse assunto, tá? E dentre as conclusões, pessoal, a descarbonização do transporte de cargas, ela depende aí de um conjunto de estratégias, né? Então, uma estratégia é o uso um uso mais acentuado de biocombustíveis, né? Ou fontes renováveis de energia, tem a questão da eletrificação da frota também, mas algo muito relacionado às principais cadeias agropecuárias são os investimentos na multimodalidade de transporte, em modais alternativos ao rodoviário para a realização do transporte, tá? Então, basicamente, a descarbonização é de longo prazo, nesse estudo realizado pelo CCDR, / aí o Exalc Log, tá? E ele envolve um conjunto amplo aí, complementares de estratégias, tá? E, basicamente, uma parte importante
para a gente reduzir as emissões de CO2 nas operações de transporte no Brasil, isso para todas as cadeias produtivas aí, a gente demanda investimentos em políticas públicas que aumentem, então, a capacidade de transporte ferroviária, hidroviária, aumentem o número de portos aí disponíveis para quem está exportando, tragam as devidas melhorias aí em rodovias e assim por diante, tá? Basicamente, outra conclusão é relacionado a programas aí para promover eficiência energética e uso de combustíveis alternativos, tá? Isso de fato é algo presente no nosso ambiente agroindustrial brasileiro. Eu vou voltar a falar disso daqui a pouquinho, tá? E basicamente, o Banco Mundial, o CCDR, né, ele traz uma ideia de que, essa descarbonização, ela vai ser efetiva a partir do momento que isso passe a ser um dos objetivos aí para o desenvolvimento da indústria nacional. Então a gente tem visto, né, tem buscado, né, eventualmente a gente vê notícias de iniciativas para desenvolver soluções, produtos que são produzidos aqui então pela indústria nacional, mas que tem esse apelo de reduzir também impactos ambientais diversos, tá? Outros dois destaques daquele radar de tendências logísticas que eu trago para pontuar nessa discussão de hoje, e é um pouco relacionado à descarbonização, é a questão da circularidade e também do uso aí de soluções alternativas de energia, tá? Então, basicamente, estamos falando num uso cada vez mais intenso de biocombustíveis, tá? E aqui é uma tendência tecnológica para a área de logística, tá? O outro elo aí, né, é relacionado a essa maior integração dos resíduos, né, trazer um resíduo de volta à cadeia produtiva aí. Então, o resíduo, antes tratado como resíduo, agora pode ser um input para aquela mesma cadeia produtiva ou para uma operação logística que possa ser utilizada e possa ser contratada para o mercado agroindustrial, tá? E dentre as estratégias já atuais, né, a gente tem nas agroindústrias uma série de exemplos de reutilização aí de resíduos agroindustriais, tá? Então, a vinhaça, a aplicação no solo, veja, no resíduo agroindustrial que foi utilizado agora como um fertilizante, né, como um insumo naquele processo produtivo. A gente tem a questão da biomassa para geração de energia, né? E aqui eu puxo a sardinha um pouco aí para o Departamento de Engenharia de Biosistemas, aqui da FZEA, né? Então, tem uma série de trabalhos relacionados à área de biosistemas para implementação aí de biodigestores, né? Então, produção de biogás, de jetos animais, gases industriais e assim por diante, tá? Também muito relacionado às atuações aí, né, dos engenheiros de biosistemas. A gente tem questões de energia solar, painéis solares em armazéns, em fazendas e assim por diante, né? E cada vez mais, e é algo muito recente, né? As indústrias de equipamentos agrícolas aí, então tratores e colhedoras, né? Basicamente têm se debruçado no desenvolvimento de produtos, né? De maquinário que utilizem, que se alimentem então de formas alternativas aí de energia. Então, biogás, biocombustíveis e até implementos, né? Então, colhedoras elétricas têm sido parte aí dos desenvolvimentos dessa indústria, tá, pessoal? E aqui, esse slide ele sintetiza de forma pontual algumas notícias, né? Então, o biogás oriundo da cana, ele ganha escala industrial no Brasil, né? A gente tem já de longa data as questões relacionadas aí ao biodiesel, ao etanol, né? E de fato, eu acho que essa área de circularidade, da busca, né, de soluções alternativas de energia é algo que o Brasil já tem caminhado há muito tempo e é algo que pode e deve muito aí favorecer as cadeias logísticas diversas, estando inclusas aqui as cadeias logísticas, né, os serviços logísticos atrelados aqui ao nosso agronegócio, tá? Uma outra tendência daquele radar que eu gostaria de destacar é relacionado à diversificação das cadeias de suprimento, ou das cadeias aí de abastecimento, tá? Qual que é a ideia, pessoal? Basicamente, a gente tem um consenso que, se eu depender de um único fornecedor ou de um número restrito de fornecedores, eu posso ter um risco associado
a manutenção, a lucratividade, a lucratividade daquela cadeia produtiva, tá? E a mesma coisa para a logística, tá? Então imagine que a gente tem um produtor que se localiza no centro-oeste brasileiro, putz, ele colheu a produção dele, ou ele produziu lá o seu farelo de soja, o seu óleo de soja, eventualmente ele só vai ter um modal rodoviário para transportar aquela produção. Então, para o setor da logística agroindustrial, isso já é discutido há tempos no Brasil, né, em função dessas deficiências infraestruturais que a gente tem. A diversificação das opções, das rotas aí nas cadeias de abastecimento é algo estratégico e é uma tendência no geral aí para redução dos riscos aí das cadeias logísticas, tá? Então, basicamente, a ideia aqui é que, se desenvolva cadeias produtivas agroindustriais locais, com um bom número de clientes, um bom número de fornecedores, e para mitigar o risco dessas cadeias, diversifique, por exemplo, aí, os modais de transporte, diversifique as possibilidades de portos para a exportação daquele produto e assim por diante, tá? Então, basicamente, a diversificação das cadeias de abastecimento ou das atividades logísticas, né, das opções logísticas, ela está muito relacionada à mitigação de riscos aí das cadeias produtivas, tá? E aqui, bem ilustrativo, existem alguns exemplos, né? Então, esse mapa da esquerda, basicamente, ele é o custo ponderado do transporte de soja por município no Brasil, tá? Município produtor de soja. Então, basicamente, o vermelho, o laranja ali são os municípios que têm o maior custo do transporte de soja do país, ou seja, é onde a logística impacta em muito, né? Tem o maior peso ali na precificação daquele produto ou na renda daqueles produtores, tá? E para suprir demandas diversas aí por soluções logísticas de menor custo, né? De menor impacto ambiental e assim por diante, a gente tem alguns projetos, por exemplo, para ampliação aqui do transporte multimodal de cargas, né? Então, a Ferrogrão, uma integração da FICO, né, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste com a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia Oeste-Leste, uma expansão da malha ferroviária para o interior aqui do Mato Grosso, né, pegando bem essa região aqui, que é caracterizada pelos maiores custos de transporte, né? Então, basicamente, quando a gente discute no Brasil projetos ferroviários ou hidroviários, né, projetos multimodais para o transporte, a gente está relacionando essa discussão com essa diversificação aí das opções logísticas, que é fundamental para a resiliência, para a manutenção ou melhoria da competitividade das diferentes cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, tá? E a mesma ideia quando a gente pensa nos portos, né? Então, o Brasil é um país com uma vocação também exportadora, né? Então, a gente destaque aí na exportação de uma série de produtos da agropecuária, uma série de produtos agroindustriais, e a gente tinha, num passado, aí, uma concentração muito grande na utilização de portos nas regiões sul e sudeste do Brasil, né? Destaque aí para Santos, Paranaguá e Rio Grande, São Francisco do Sul. Nos últimos anos, a gente tem o que a gente chama de Arco Norte, né? Que é basicamente que são portos localizados nas regiões norte e nordeste do país, e cada vez mais recebendo investimentos e já operando de forma efetiva volumes interessantes aí para exportação de granéis agrícolas e produtos diversos aí aqui originados no Brasil, tá? E nessa ideia de diversificar as opções logísticas, a gente tem também uma busca aí por navios maiores, né? Então, existe uma série de problemas logísticos que limitam o tamanho dos navios que embarcam, né, nos portos brasileiros, né, que fazem embarque nos portos brasileiros. E aí, por exemplo, esse terminal portuário de Alcântara, no Maranhão, basicamente, a principal proposta dele é permitir navios maiores. E aí tem uma economia em frete marítimo, pensando aí no mercado internacional, e os super navios aí, entre aspas, como está na notícia, né, esses navios maiores, eles têm um impacto muito grande para reduzir as emissões de CO2 nessa cadeia produtiva global, desde a origem, uma fazenda produtora, até, por exemplo, o produto chegando no mercado asiático, lá no Porto de Xangai,
na China, tá? Então, vejam que uma série de assuntos ou estratégias aí permeiam essa ideia da diversificação ou de se ter novas opções para as cadeias logísticas, para as cadeias de abastecimento, tá? E esse gráfico, ele ressalta algo interessante para a gente, né? Então, basicamente, aqui a gente tem em verde as exportações de milho total no Brasil, e nas linhas laranja e nas linhas laranja e azul, a gente tem os índices de concentração, né? Então, a gente tem azul CR2, ou seja, os dois principais portos exportadores de milho, em 2010 e 2011, eles exportavam aproximadamente 80% da nossa produção, da nossa exportação nacional. Os dois principais portos em 2020 e 2021, esse número caiu para 60%. O CR4, que indica os 4 principais portos, antes era 96%, 95% em 2010, e depois de 10 anos, a gente caiu aqui para a faixa dos 80%. O que isso significa? Estamos colocando novos portos, novas opções portuárias para os exportadores dessa cadeia produtiva de milho, que aqui o milho foi tido como um exemplo, mas isso é verificado também para algumas outras cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, tá? Então, basicamente aqui, novas opções portuárias ou opções logísticas foram adicionadas aí, estão sendo ofertadas às cadeias produtivas brasileiras nos últimos 10 anos, como mostra esse gráfico, tá? E uma última aí, tendência que eu retiro daquele gráfico, né, é relacionado à digitalização e ao Big Data, né? Então, basicamente, a gente está falando aqui de decisões cada vez mais baseadas num uso grande aí de informações, um tratamento dos dados, né, com metodologias modernas e atuais. E essa digitalização, ela é muito relacionada às soluções de rastreabilidade, de rastreamento que a gente vai ofertar, que a gente vai desenvolver para os produtos agropecuários, tá? Então, essa é uma tendência tecnológica, conforme a gente viu naquele mapa anterior, naquela imagem anterior, e que já está tendo, né, com uma perspectiva de ter um grande impacto aí na configuração e nas organizações das atividades logísticas, tá? E basicamente, esse rastreamento, essa digitalização, ela é uma demanda forte dos mercados consumidores. E, de novo, a logística, então a demanda por transporte, ela é derivada da demanda pelos produtos que estão sendo transportados. E se aquele mercado agropecuário, ele demanda conhecer por onde aquele produto passou, onde exatamente ele foi originado, a logística, eventualmente, e no longo prazo, conforme aquele radar, vai ter que desenvolver soluções aí para trazer esse atributo, essa informação e atender essa demanda que foi gerada nessa transação internacional, por exemplo, tá? Como estratégias atuais, cada vez mais a gente tem operações mais digitalizadas, com uso intensivo aí de sistemas integrados de gestão. Cada vez mais as empresas investem em otimizadores de rotas, então, apesar de a gente estar falando de muitas cargas agrícolas, né, eventualmente aí com baixo poder para pagar pelo serviço de transporte, por exemplo, os agentes têm investido muito na otimização dos fluxos, como uma forma de melhor utilizar aqueles recursos que estão sendo empregados ali na contratação dos serviços logísticos, tá? Outro ponto interessante aqui para a gente é o desenvolvimento, né, e a adoção de plataformas digitais. Então, a gente já está um pouco habituado, né, a comprar a nossa comida, eventualmente, aí pelo iFood, e o iFood faz o elo entre você, que é o cliente, ou a pizzaria, ou o restaurante, e também ao transportador, ao motoqueiro ali que está transportando aquela refeição, aquela marmita, aquela pizza, assim por diante. Para a logística, a gente também tem avançado para esse caminho, tá? Então, cada vez mais existem plataformas que ligam aí os ofertantes e os demandantes dos serviços logísticos, dos serviços de transporte, tá? E cada vez mais a gente está utilizando algoritmos e modelos aí de machine learning para prever o valor do frete. Então, ó, o frete, o preço que eu pagar no transporte, ele é fundamental na minha competitividade. Como que vai ser a safra esse ano? Como que vai ser a precificação? Basicamente, uma série de modelos estão cada vez mais à disposição também
para prever, para trazer melhores decisões aí para esse mercado agropecuário, tá? Nessa parte da digitalização, pessoal, eu preciso destacar aqui o papel do ExalcLog, o papel do Cifreca, né? Então, o Cifreca é um sistema de informações de frete que desde 1997 coleta e processa e fornece indicadores e informações de fretes aí para cargas agrícolas a nível nacional. E o ExalcLog ali no Cifreca tem o Ciarma, relacionado a tarifas de armazenagem, e pelo Ciarma existem alguns modelos de machine learning que tendem ou buscam, né, mostrar para aquele produtor se vale a pena ou não ele armazenar naquele ano para colher um preço melhor lá na frente. Nem todo ano isso é verificado como algo viável economicamente, tá? Mas os dados do Ciarma eles caminham nesse sentido. E o Cipoc, muito relacionado a informações de perdas no pós-colheita. Então, perdas de cargas no transporte, na armazenagem, no atacado, no varejo, assim por diante, tá? E em termos, indo para o mundo empresarial, né, a gente tem, por exemplo, a Estrada, né, que foi uma união aí de uma série de trades, né, então a MAG, a ADM, Cargill, dentre outras empresas, se uniram para criar, entre aspas aí, de forma bem simplificada, uma plataforma, né, uma log fintech aí, de frete rodoviário. Então, basicamente, acaba sendo um marketplace aí para reunir ofertantes e demandantes do transporte específico para o setor do agronegócio. Então, é algo que é originado nesse nosso setor aqui de atuação, tá? Eu já caminho para a minha parte final da apresentação, só tenho mais 2 slides, tá? Mas, saindo daquelas tendências, e a ideia foi pontuar um pouco as tendências e como é que a gente está atualmente no Brasil, o que tem acontecido que se relaciona com cada uma delas, né? Mas entrando agora mais especificamente no ESG, né? Então, questões ambientais, sociais e de governança, tá? A gente vê que muitas ações, muitas melhorias, muitos novos acontecimentos estão relacionados a questões econômicas, e aí a gente envolve a governança, né? E questões ambientais. E é difícil a gente pontuar como que a questão social é inserida numa atividade logística, né? Então, é algo que eventualmente é mais difícil de ser mensurado, é algo que fica um pouco de escanteio ali, mas que cada vez mais tem sido incorporado em algumas métricas, né? Esse slide, ele sintetiza alguns dos resultados, né, da minha tese de doutorado, e na época a gente analisou os principais projetos de investimento em infraestrutura de transporte de cargas do Brasil, infraestrutura multimodal, tá? E qual que é a ideia? Ó, beleza, o governo federal, como agente central, ele tem um recurso limitado. Ele vai ter que priorizar um projeto ou alguns projetos. Como que ele vai priorizar? Então, ó, o Paraná tem uma demanda na Ferroeste, o Mato Grosso, ele quer Ferrogrão. Cada local do Brasil, como uma federação, tem uma demanda diferente, né? E aí, basicamente, a gente criou um modelo que analisou questões econômicas, questões ambientais e questões sociais atreladas a cada um dos projetos de infraestrutura, e esse modelo ele otimizou a alocação dos recursos e definiu prioridades, né? Então a gente tem via esse modelo aí a expansão da Malha Norte, hidrovia de Marabá, Norte-Sul, entre os projetos aí que melhor atendem demandas econômicas, por redução de custo principalmente, ambientais, por redução da emissão de CO2 e redução das perdas nas atividades logísticas, e sociais. E como é que a gente inseriu a questão social nesse modelo? A gente analisou o impacto dos custos de transporte no desenvolvimento dos municípios em termos de IDH. Então a gente fez uma associação ali, uma métrica, né, entre o IDH e os custos de transporte e capturou aí de forma indireta o impacto de cada infraestrutura no desenvolvimento social potencial ali para cada região brasileira, tá? Ontem na palestra o Thiago trouxe também a informação do IDH como um indicador muitas vezes utilizado ali para definições diversas, né? Basicamente, essa é uma forma de atuação que a gente desenvolveu lá atrás e fica eventualmente como sugestão aí para alunos, para pesquisadores que estão buscando métricas sociais para analisar algumas cadeias produtivas, tá? Partindo para o penúltimo slide, pessoal, e aqui eu tento sintetizar um pouco da discussão toda, né?
a relação entre logística e o ESG, a sustentabilidade, tá? Para a parte ambiental, então ela passa muito pelo uso de do transporte limpo, né? Com maior uso de biocombustíveis e todos os desafios aí relacionados à eletrificação. Mas o destaque aqui, isso é muito importante para a cadeia agropecuária, é o monitoramento. Então, o desenvolvimento de tecnologias para monitorar e rastrear e garantir a origem daquele produto. E a gente viu que essa é uma tendência de impacto significativo nas atividades e nas operações logísticas, isso incluindo nossas cadeias produtivas, né? Do lado da governança, a gente tem uma série de políticas, né, e compromissos das empresas que oferecem o serviço de logística, tá? Então, certificações, selos verdes, a ferrovia, ó, ela emite menos, a gente ganha, pode pensar aí num crédito de carbono ao se utilizar uma ferrovia, tá? Trazer uma maior transparência nas cadeias de suprimentos e em toda a questão relacionada ao compliance e regulamentações diversas, tá? E para o aspecto social, e aqui pensando mais na operação logística, no dia a dia, tá? Basicamente, o setor de transportes no Brasil, com destaque ao transporte rodoviário, ele tem passado nos últimos 10, 15 anos por uma série de regulamentações. Então, vocês se lembram aí, por exemplo, lei da estadia, lei do motorista, teve a versão 1, depois a versão 2, piso mínimo de frete, questões relacionadas à saúde, segurança nas operações de transporte. Então, o setor de transporte por si só, ele tem passado por uma série de regulamentações que tentam trazer de alguma forma aí mais direitos, mais garantias, mais segurança aí para os operadores desse setor, tá? E basicamente a sustentabilidade da logística, ela passa também pelo fortalecimento, né, das cadeias produtivas locais e regionais. Então, se a gente fortalece uma cadeia produtiva local ou regional ali do agronegócio brasileiro, garantindo para ela mais resiliência, né, uma melhor estruturação, a gente vai fortalecer também esse lado social nas operações logísticas do transporte dessa cadeia produtiva, tá? E aí, esse panorama ESG, sustentabilidade e oportunidades futuras, né, pensando em oportunidades futuras, acho que o Carlos trouxe algumas considerações sobre isso já, né, relacionadas a essa importância, mas a gente está falando de um crescimento de mercados que demandam atributos de sustentabilidade nos produtos. E esses mercados estão dispostos a pagar um prêmio por isso, um valor adicional, eventualmente de uma carga com origem, de uma carga de um produto orgânico e assim por diante, tá? Então, basicamente, é um mercado em expansão que gera oportunidades e gera essa demanda para as atividades logísticas se tornarem mais sustentáveis, tá? E aí, basicamente, o ESG para as cadeias produtivas, e aqui rebatendo essa demanda pelos serviços de transporte e serviços logísticos, a gente está falando de oportunidades como vantagens competitivas. Então, hoje, uma ferrovia, uma hidrovia, ela tem como uma vantagem competitiva, além da redução de custos, a menor emissão de CO2 numa cadeia de exportação agroindustrial. A gente está falando de questões de reputação, desenvolvimento tecnológico e também a atratividade aí para investidores, né? Então, os investidores, eles buscam opções de investimentos ou empresas alinhadas a práticas ESG. E, basicamente, o que a gente tem visto é uma tentativa de vincular, por exemplo, projetos ferroviários a essas questões de crédito de carbono, essas questões relacionadas ao menor nível de emissão de CO2 atrelados aí à operação de transporte, tá? Finalizo por aqui a minha discussão, a minha apresentação. Tentei, de fato, trazer um relato breve e uma contextualização breve sobre a relação entre a logística das cadeias do agronegócio e questões que permeiam a sustentabilidade e as tendências aí de uma forma geral na área de logística, tá? E é isso, pessoal. Então, eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para o Carlos, tá? Oi, Fernando, tudo bem? Excelente apresentação, muito boa. Acho que bem alinhada aí com esses objetivos, né, de desenvolvimento sustentável que o mundo todo hoje está abraçando, né, e não é diferente com o Brasil. E você tocou aí na parte social, ambiental, econômica.
Eu tenho já uma pergunta aqui que eu acho que é bem oportuna, porque é de uma notícia que saiu hoje, né? Não sei se você deve ter saído ontem, mas aqui no Brasil a gente só viu hoje, que é esse impacto do acordo que a Rússia fez com a China, né? Na logística de grãos, né? Então, a Rússia cada vez mais com o aquecimento global, né? E aí o aquecimento global às vezes traz alguns benefícios, né, para alguns países. Com o aquecimento global, a Rússia está abrindo novos campos para agricultura, né? São milhões e milhões de hectares por ano que a Rússia está conseguindo agora tornar agricultável, né? E a China está vendo isso com muito bons olhos, né? Porque a China é sedenta, né, por grãos, para poder alimentar a sua população crescente. E ela vê com muito bons olhos a Rússia aumentando a sua produção de grãos e estando ali, né, fazendo fronteira terra a terra, né, com fronteira seca entre os dois países. E nessa notícia, a China, né, diz que vai estreitar o relacionamento com a Rússia. Os dois presidentes estão até se encontrando e o projeto é construir um hub, né, um hub de logística para grãos na fronteira entre os dois países. Primeiro, eu gostaria de ouvir o que você acha disso e qual que é o impacto que isso pode ter para o Brasil, né, na área de logística. Não, legal, Carlos. Obrigado pela pergunta. Eu tinha lido alguma coisa nesse sentido, não cheguei a ver hoje nem ontem, tá? Mas, de fato, né, numa logística, então pegar o caso de grãos, né, uma cadeia global, para o Brasil um setor super importante, né, e a China um parceiro comercial bastante relevante, estratégico aí, né. Numa cadeia global, a logística, ela pode ter um peso para atrapalhar a sua competitividade, né? Então a gente tem que se orgulhar mesmo, né, do dentro da porteira, né, o quão eficiente a gente é em aumentar a produção, a produtividade, e internamente a gente tem os nossos desafios logísticos até chegar nos portos, beleza? Temos uma série de investimentos que visam reduzir o custo, garantir a competitividade, mas o produto sai de um porto de Santos, de Paranaguá, de Santarém, de Belém, tem que ir até a China. E basicamente, o Brasil ele não tem um acesso tão próximo da China por questões geográficas, tá? Então, os navios com grãos, eles saem dos portos brasileiros e vão lá pela África do Sul, pelo Cabo da Boa Esperança, até chegar na China. No geral, os navios com commodities agrícolas, eles não passam pelo Canal do Panamá. O pedágio inviabiliza, né, muitas vezes, esse custo logístico, esse trajeto, né? E para a China, pensando aí sobre o nosso cliente, digamos assim, ela vai ter um custo logístico menor nessa proximidade, essa possibilidade de aproximação com a Rússia, né? Então cabe a gente aí acender um alerta para desenvolver, então, uma maior diversificação aí das cadeias produtivas, né? Será que é viável a gente sair pelo Pacífico? Talvez no muito longo prazo, sim. Será que a gente não consegue carregar navios maiores e reduzir esse custo fixo dos navios aí no transporte marítimo, aumentar um pouco a nossa competitividade? Então, assim, os nossos concorrentes, digamos assim, que estão produzindo e tentando comercializar também, estão buscando as soluções para o lado deles, né, para o dia a dia deles. Acho que cabe a gente, na área de logística, pensando em termos de sustentabilidade, e aqui é o ambiental e o social e o econômico, né, cabe a gente também pensar na diversificação, em novas possibilidades de movimentação e ficar atento aí aos movimentos desse mercado internacional, tá? Então, a logística ela pode tirar um pouco aí da nossa competitividade se ela tiver um custo muito mais elevado que um concorrente que a gente tem nesse mercado global. Não, perfeito, Fernando. Quer dizer, então, com esse movimento da China com a Rússia, temos que nos tornar mais eficientes ainda, né? Quer dizer, buscar mais perfeito. Não, perfeito. A gente vai continuar aqui com as perguntas, tá? E também com as nossas discussões, até porque o Luiz Carlos, que é o próximo palestrante, ele está com problemas lá na internet, então ele está tentando voltar. Enquanto isso, a gente já vai aqui abordando os temas relacionados à tua apresentação, tá? O pessoal está até mandando aqui perguntas, parabenizando a sua apresentação, Fernando. E aqui tem uma pergunta que é: historicamente, o Brasil adotou uma estratégia de modais que não são exatamente a melhor estratégia de país, né? E que ainda existe tempo para revertermos essa situação.
ou ficaremos eternamente dependentes do transporte rodoviário? Então, a pergunta é, tem tempo ainda a gente reverter essa situação em relação à estratégia modal que a gente escolheu, ou vamos ficar para sempre dependentes do transporte rodoviário? O que você acha? Eu sou relativamente otimista, tá? Então, assim, eu acho que historicamente, de fato, o histórico desenvolvimento brasileiro, o desenvolvimento econômico priorizou a indústria automotiva, abriu mão dos meios alternativos de transporte, tá? E se a gente pegar a época do café lá atrás, né, a gente tinha muito mais ferrovia em operação do que hoje, né? Hoje, antigamente, as ferrovias, os hubs, né, iam para Araras, Leme, Limeira, cada cidadezinha tinha um ramal ali, mas no dia de hoje esse ramal não faz sentido, né, digamos assim. Então, em termos econômicos, de linhas economicamente viáveis, a gente tem menos ferrovia que no passado. De fato, a gente abriu mão de se investir, a gente tem investido pouco em infraestrutura logística de uma forma geral, tá? Mas, assim, os investimentos estão acontecendo, né? A gente tem nos últimos anos novos portos, portos privados ou terminais portuários em áreas de portos públicos, né? A gente tem alguns projetos ferroviários em andamento, já em execução, terminais, né? Novas construções ferroviárias acontecendo, mas o investimento em infraestrutura de transporte, e eu acho que é qualquer infraestrutura. Então, o Brasil tem uma série de problemas com infraestrutura de saneamento, de energia elétrica, né? Infraestrutura, e aqui vou voltar para o transporte, ele tem um tempo para desenvolver aquela obra, para finalizar aquela obra, construir uma ferrovia, então o projeto da Ferrogrão, né, que vai ligar, o projeto é ligar um Mato Grosso até Meritituba no Pará, depois cair pela uma hidrovia e até Belém em Barcarena. No papel, né, no idealizado, 10 anos, putz, mas a gente sabe que vai se demorar um tempo ainda maior para se efetivar uma obra naquela proporção, tá? Então, assim, os investimentos em infraestrutura, eles demoram um tempo para se concretizarem, para se tornarem efetivamente disponíveis, mas a gente tem que começar. Eu acho que os movimentos, eles existem numa cadência ainda baixa, né? Então, se a gente sai do transporte e vai para a infraestrutura de armazenagem, todo ano no Brasil, a gente aumenta o nosso déficit de armazenagem. Então, o aumento na produção de grãos é muito superior ao aumento na capacidade estática de armazenagem, né? Mas, sim, sou otimista, acho que as coisas elas estão caminhando, mas ainda em passos devagar. E infraestrutura é algo de longo prazo, é algo estratégico e no mercado global se torna ainda mais relevante, né? Não, é bacana, Fernando. E pegando carona nessa tua resposta, né, e também na pergunta anterior, por que isso acontece? A gente olha, pelo menos eu me lembro, né, desde criança, de ver que todas as estradas, portos, eram sempre construídas e mantidas pelo governo, né? Quer dizer, era sempre dependente de uma ação governamental. Você contou aí vários exemplos, mencionou vários casos, e que a iniciativa privada entra também, né? Como que a gente poderia fazer para acelerar esse processo, para ter a iniciativa privada mais presente, fazendo mais investimentos? Ou não? Ou você acha que o caminho é continuar mantendo isso tudo na mão do governo, e o governo ter essa mão forte na gestão né, da nossa malha logística? Eu acho que o caminho é pegar o melhor dos dois mundos, né? E assim, em termos de portos, né? Acho que é um exemplo interessante. Até 2015, em 2015 a gente teve um novo marco regulatório dos portos, né? O que acontecia antes de 2015? Então a gente tinha a Codesp, por exemplo, em Santos, né, que são as companhias estaduais ali, que fazem os arrendamentos dos terminais portuários. Fora do porto organizado, a gente poderia ter o que a gente chama de terminal de uso privativo, os TUPs. Até 2015, antes de 2015, você só poderia construir esse terminal privado, fora do porto organizado, para movimentar carga própria. A partir desse marco regulatório, se liberou. Você pode construir um TUP, um terminal de uso privado, para movimentar carga própria ou carga terceira. Ou seja, você liberou um agente privado para atuar com uma nova opção portuária. As regras mudam entre a área do porto organizado e os terminais do privativo, mas de lá para cá, a gente aumentou a nossa oferta de terminais portuários no Brasil. Então vejam que é um movimento em conjunto, né? Tipo, é uma lei lá atrás, uma regulamentação, 2015 mudou, de fato trouxe um incremento, né? No ano passado a gente teve o programa ProTrilhos, né? Então no Brasil as concessões ferroviárias elas são verticais, né? Então
você concede a construção, as obras, né, e a operação para aquele agente. Depois de 30 anos, renova por mais 30, volta para o Estado. Tudo bem, são ativos estratégicos, né, a nível nacional, tem que ser regulamentado. Mas a gente tem agora uma opção que começou a ser discutida do Protrilhos, você construir ramais ou linhas ferroviárias totalmente privada. Você é responsável por desapropriar a área, comprar a área e assim por diante, né, fazer o estudo técnico ambiental e assim por diante. Eu acho que quanto mais opções tiver, melhor. E a gente acha que tem que. Infraestrutura é algo estratégico. Então a gente tem que ter uma atuação central, mas que permita o melhor dos dois mundos, né? Que permita, de uma forma organizada também, investimentos, a exploração aí de agentes privados. E eu acho que esse é o caminho que o Brasil adotou nos últimos anos, tá? Então a gente vê que até a Ferrogrão, ela surgiu de uma união das principais tradings lá, depois entrou no PAC 2, no PIL, na verdade, o Programa de Investimento em Logística, lá em 2013, 14, né? Então você vê que eu acho que o Brasil caminha das duas formas e a ideia é dar celeridade, dar condições para que a gente aproveite o melhor aí dos dois mundos, né? Não, bacana, Fernando. Falando agora um pouco da questão do ambiental, né, do ESG, é lógico que a logística ela tem o seu próprio impacto ambiental, mas ela também pode viabilizar, né, uma série de ações, uma série de iniciativas que reduzam no total a pegada ambiental da produção agropecuária brasileira. Eu te explico e aí faço a pergunta, né? Hoje você tem uma pressão muito grande, por exemplo, para a compra de grãos livres de desmatamento, né? Você tem também vários programas de sustentabilidade, certificações como RSPO, como TRS, que é da soja, você tem certificações também já sendo implementadas na pecuária. Isto é, produtos que eram commodities estão cada vez mais se descomoditizando por uma questão do impacto ambiental, né? Então, produtos que são de baixo carbono, produtos até carbono net zero, produtos livres de desmatamento, ou você tem também, na parte de pecuária, produtos com bem-estar animal. E os compradores, né, hoje, principalmente na Europa, mas espera-se que isso vai ser uma tendência global, estão exigindo a segmentação, a fragmentação, a segregação desses produtos, né? Vai falar, eu quero a soja aqui para receber a soja aqui no porto, né, aqui na Holanda, de uma soja livre de desmatamento, né? Eu não quero que venha junto a soja que foi produzida em áreas desmatadas, né? E aí isso traz um desafio logístico muito grande para as traders, né? Porque elas até têm hoje como segregar, elas até sabem quais são os produtores de soja lá na ponta que tem ou não desmatamento. Hoje já existe, né, serviços de monitoramento por satélite e tal que permitem isso, mas no fim hoje se junta tudo, né? Então você tem lá um produtor em Rio Verde que produzir uma área livre de desmatamento, práticas, né, sustentáveis e tal, aquela soja acaba entrando no caminhão, no silo, junto com a soja de mais 20 produtores que não fizeram nada disso, né? Ou que não tem essa comprovação. Então, como, né, no setor de logística, isso é um problema que vem sendo tratado, isso é um desafio que já foi observado, né, e já está sendo tratado, ou é algo que nunca mais vai ter solução pelo fato de os sistemas terem sido criados para trabalhar com grandes volumes? Vamos lá, ótima pergunta, Carlos. Assim, de novo, a demanda por logística, por transporte e armazenagem, ela é derivada da demanda da soja. Então, assim, se o cliente final ele aceita receber soja com tais e tais atributos, a logística vai se estruturar para garantir que aquela condição seja atendida. E, historicamente, então, essa preocupação com rastreabilidade, áreas desmatadas e outros tipos de certificação, ela é recente, né? Se a gente pegar o nosso histórico de desenvolvimento, tá? Então é algo novo. E é algo novo num ambiente logístico, e aqui eu vou falar especificamente dos granéis sólidos agrícolas, tá? Granéis sólidos agrícolas, eles estão estruturados para serem movimentados em impulso. Então, um navio que carrega 60 mil toneladas de soja no Porto de Santos ou de milho, ele está carregando 60 mil toneladas. E a carga saiu dos produtores, Mato Grosso do Sul, Goiás, foram por rodovia direto até Santos,
ou pararam em São Simão, foram para a hidrovia, ou foram para Rondonópolis na ferrovia, e chegaram para formar esse pool, esse lote no Porto de Santos para carregar o navio. Então vejam que o sistema bulk, né, o sistema granel, ele dificulta uma segmentação. A gente já ouviu falar, já teve estudos que mostram, né, que tem uma demanda crescente por produtos diferenciados ou com atributos que demandam uma segmentação, ou seja, eles têm que ter uma operação logística específica, um silo na sua empresa específica para um produto, sei lá, soja orgânica, milho orgânico, para não misturar, você manter esse atributo comercializável aí no seu produto, mas isso foge à regra geral do transporte de granéis agrícolas, tá? Para longo prazo, eventualmente, a gente vai demandar que o setor da logística, transporte e armazenagem, questão portuária, deem soluções alternativas para viabilizar esse tipo de operação em larga escala. Mas, para agora, produtos muito específicos, o container é a solução, eventualmente. Mas o container para transporte de granéis agrícolas é um mercado mais caro, é um mercado muito específico, mas ele garante essa segmentação, né? E é a segmentação que a gente vê na carne, na fruta, né? Outros tipos de produtos do agronegócio que o mercado ele demanda, entre aspas, um cuidado maior para a manutenção daqueles atributos, né? Eu não sei se um transporte em container, por exemplo, numa grande proporção, é viável para a soja ou para o milho, mas acho que no longo prazo a gente vai ter que desenvolver novas soluções aí para a logística atender essa demanda que é derivada aí, de uma forma geral, das cadeias produtivas. Não, bacana, Fernando. Falando de container e de navio, né? Tem uma outra pergunta aqui justamente sobre esse tema, né? E aí olhando mais para as emissões, para o impacto ambiental direto desse sistema modal de transporte. Existe inovação no sistema de transporte naval atualmente, tanto para atender as exigências atuais quanto futuras, né, de ESG? Numa cadeia produtiva internacional, se a gente pegar desde a origem do produto até o final dele naquele mercado asiático, lá em Xangai, a maior fatia da emissão na atividade logística é o marítimo, das emissões de CO2. E o setor marítimo, ele tem desenvolvido de uma forma mais histórica aí, né, soluções para melhorar o consumo de combustíveis, por exemplo. Então, o consumo de combustível marítimo, ele é muito intenso, o óleo bunker. É muito caro o óleo bunker. O navio, ele fica parado no porto, às vezes 15 dias para carregar, ele está consumindo aquele óleo parado para manter as instalações dentro do navio e assim por diante. Então, o mercado marítimo, por si só, historicamente, ele tem buscado mais soluções para reduzir custos e isso rebate aí numa questão ambiental também mais efetiva, né? Menos em termos de redução das emissões, tá? Mas é um mercado grande, então é um mercado de poucos players, é um mercado que existe um alto investimento aí em capital, é um mercado concentrado, tá? E eu acho que essa concentração do mercado tende a se perpetuar. Assim, não é um mercado... A barreira para a entrada é muito grande nesse mercado marítimo, diferente do transporte rodoviário. Você compra um caminhão, entre aspas, de uma forma com uma barreira menor, digamos assim, em termos de capital, em termos de operação, né? Mas o que você vê assim de coisas práticas? Eu vi outro dia uma notícia do navio cargueiro com vela, né? Então voltando a usar a vela. E outra vez também eu li uma notícia do hidrogênio, né? Sendo usado como combustível ou sendo considerado como combustível para navio. O que você vê assim, de prático? O que você acha? Quais são as tendências para realmente a gente ter um transporte naval mais sustentável? Como eu vi a notícia da vela, eu achei super legal, mas assim, é algo de primeira ordem? Acho que não sei, acho que não. Acho que o tempo para construir um navio é muito longo, assim, tipo, é uma indústria para dar um choque de infraestrutura, é um horizonte temporal maior. Mas eu vi da vela, eu vi a busca por combustíveis alternativos, e eu acho que nessa parte dos combustíveis alternativos, né, a indústria de aviões, né, transporte aéreo e naval, eles têm buscado, né, soluções alternativas de energia de uma forma bastante efetiva, mas eu acho que a solução primária, ou uma tendência primária, para cargas agroindustriais, é o aumento do tamanho dos navios.
É para dar fôlego, dar capacidade e a gente reduzir esse custo fixo do navio no transporte e emitir menos por tonelada de carga transportada, né? Então a gente vê que o Brasil hoje, dado o calado, né, que é a altura da água nos berços aí de atracação no acesso portuário, ele permite navios Panamax, né, de 60 mil toneladas, 65. Um navio Capesize, ele carrega 120, 110 Nossa. mil toneladas. Então, você quase dobra a capacidade de transporte. Onde a gente esbarra hoje? A gente não tem profundidade nos nossos portos. Então, alguns projetos, eles estão sendo pensados em regiões para viabilizar, então, esses navios maiores e viabilizar uma operação logística mais econômica e que emite menos aí por tonelada transportada. Eu veria essa a principal tendência assim, do mercado, mas, de novo, é algo de médio prazo. Precisa desenvolver porto. Tipo, a Vale, né, lá em São Luís, para a operação do minério, ela tem os navios próprios, né, frota própria. O navio da Vale ele carrega 400 mil toneladas. Nossa. Mas é uma operação desenhada para viabilizar o transporte do minério, que é um granel de baixo valor agregado também. Tem que ter volume, né? E, assim, se a gente sair de 60, chegar em 130, já reduziu, dobrou aí, né, nossa capacidade de transporte. Eu veria essa tendência. As outras tendências de vela, né, combustíveis alternativos, estão sendo desenhadas, buscadas. Acredito, sou otimista com elas, mas eu acho que é um passo no horizonte temporal um pouco mais para frente. Não, perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui é já olhando para dentro, né? Olhando para dentro do nosso país, quais são os principais desafios da logística no transporte dos produtos alimentícios para o país? Quer dizer, a distribuição interna dos alimentos para os consumidores todos que a gente tem aqui no Brasil. Perfeito. Então, esse é um ponto que ressalta a pluralidade, né, das operações que a gente tem. Eu comecei até a minha apresentação falando disso, né? Para distribuição interna, a gente está falando de transporte rodoviário. Então, é rodo. E aí, vai variar o tipo de caminhão, conforme o tipo de produto, os tipos de cuidado que tem que ter com a operação e assim por diante, tá? E é difícil sintetizar um único desafio, né? Mas, basicamente, relacionado ao transporte rodoviário, o desafio, isso teve um projeto que eu participei há um tempo atrás, da cadeia do leite na Bahia. Então a gente visitou o sertão baiano, visitando algumas cooperativas, pequenas agroindústrias, né, de processamento de leite. E a gente visitou o mesmo setor no Paraná. Os problemas são muito diferentes. Assim, o principal problema logístico desse exemplo do sertão baiano ali na Bahia era, por exemplo, fornecimento de energia elétrica. Então, eventualmente, aquele laticínio ele perdia a sua produção, estragava porque deu um pico de energia lá e ficou um dia sem e perdeu. Veja que o problema da distribuição logística ele está na infraestrutura de energia elétrica, algo ainda mais básico, né? Para o Paraná, esse mesmo setor, o principal problema eram as estradas vicinais. Então, eventualmente, cada localidade, cada tipo de produto vai ter um desafio diferente, né? Mas, em resumo, eu acho que é muito relacionado à qualidade das vias. Eventualmente, para locais mais afastados, a gente não tem um mercado de transporte rodoviário já desenhado, já efetivo. Então, eventualmente, lá passa pouco caminhão, o cara vai pagar mais caro para chamar o motorista para lá, isso vai tirar a competitividade do produto dele. Então, eu identificaria qualidade das vias de uma forma muito geral e também para algumas regiões de menos demanda por transporte, o mercado de transporte ele não está ainda desenvolvido. Então tem que pagar mais para a pessoa aceitar ir para lá, vai voltar vazio. Então eu pontuaria esses dois exemplos, assim, de novo, de uma forma muito genérica, tá? Sim. Não, interessante. Mudando agora um pouco a discussão para o tema financeiro, Fernando, eu estou aqui nos Estados Unidos participando do Fórum Global da Pecuária de Leite, né, que é o fórum da IDF. E teve um painel aqui muito interessante, que foram bancos, né, apresentando quais são as demandas futuras que eles têm para o setor para poderem continuar financiando a pecuária leiteira, né, poderem continuar dando dinheiro. E aí eu pergunto, né, para o setor logístico, quais são as demandas que os bancos, investidores, fundos de pensão, enfim, quem coloca capital, né, no setor, o que eles estão demandando em relação a ESG? Tem essa demanda? Você percebe
esses players exigindo, né, mudanças, exigindo mensurações, exigindo programas, ações, estratégias em relação a ESG, ou isso ainda não chegou para o setor logístico? Perfeito. Eu acho que já chegou, sim, né? Até que é uma demanda que deriva aí de outras cadeias produtivas, né? Mas assim, pensando em infraestruturas, e aí ferroviárias, pegar algum exemplo. Infraestrutura ferroviária, ela demanda desapropriação, mudança ali no uso da terra, ela demanda o desmatamento em alguma área, né? E basicamente os projetos mais modernos, até a Ferrogrão, o pessoal se debruçou bastante em cima disso, tentar elaborar uma proposta, né? É o projeto de compensação. Então, precisei abrir uma área de floresta nativa. Que tipo de compensação a gente vai ter que ter para compensar esse dano ambiental, que é inerente para se fazer um investimento? A gente não consegue fazer um investimento zerando, sem algum tipo de impacto, né, que a gente considere negativo. É a mesma coisa para a hidrovia, né? Vou desenvolver um canal hidroviário, vou ter que fazer um derrocamento para ampliar aquele trecho em termos de profundidade e tornar economicamente navegável. Qual que é o contraponto? Qual que é a compensação desse projeto para zerar, então, esse impacto, né? Para compensar esse impacto que não tinha como não ser efetivado para a confecção das obras, tá? Então, de uma forma geral, para obras multimodais, e aqui pegando portos e ferrovias de uma forma geral, e eu participei de alguns projetos de concessão, fazendo estudos de demanda, existe essa preocupação. Então, quanto que a ferrovia vai reduzir de caminhões às estradas? Quanto que isso representa de toneladas de CO2 do transporte? Então, existe uma série de estudos que trazem esse tipo de informação na formulação daquele projeto de concessão, tá? E a ANTT, como agência reguladora, por exemplo, do transporte ferroviário, que regula a operação e as concessões, ela tem uma série de métricas de desempenho, de investimento. Então as coisas estão um pouco interligadas, eu acho. Mas, em resumo, esses estudos, eles trazem esse arcabouço aí ambiental dos impactos e qual que vai ser a compensação, tá? Para investimentos no modal rodoviário, e a gente está falando aqui no caminhão, no ativo de transporte especificamente, tá? Então, é um investimento bastante diferente, bem mais reduzido em relação às outras infraestruturas aí de transporte, né? E no Brasil, a gente tem os transportadores frutistas, né? Os grandes frutistas, cooperativas de transporte. E para o agronegócio, a gente tem um número muito representativo dos motoristas autônomos. Ou seja, entre aspas aí, é um mercado mais informal. Mas os frotistas, de fato, a gente tem investimentos aí, até para buscar algumas linhas de financiamento junto ao BNDES para renovação de frota, aquisição de veículos novos. A gente tem algumas medidas aí relacionadas ao SSMA, né? Saúde, segurança, meio ambiente, certificações ISO aí também que estão relacionadas a questões ambientais, tá? Então eu vejo no aparato geral dessa forma. Tá. E aí tem uma pergunta aqui do Luiz Secato, que também está relacionado a esse tema, né? Se na prática as empresas de logística têm buscado aplicabilidade da agenda ESG, realmente porque acreditam, ou somente por uma ação de marketing, ou por uma pressão de investidor. Realmente existe essa consciência, né, por trás dessas ações ou não? Ótimo ponto. Acho que eu lembro quando você trouxe essa consideração, né? Se é somente por marketing ou faz parte da crença daquela empresa, né? Do atributo primário daquele negócio. Assim, eu acho que existe de tudo, e acho que existe de tudo para uma ampla gama de mercados. Então, existem aquelas pessoas que o core business, eu estou oferecendo um serviço ou um produto com esse atributo sustentável, com tais práticas e assim por diante. E tem atores que, estou vendo uma oportunidade de mercado, eu vou me adaptar aqui conforme a carruagem vai andando, né? Então, eventualmente, mais para aproveitar uma oportunidade ou um marketing aí. Eu acho que existe de tudo, tá? E para outros, existe tudo para todos os setores, incluindo aqui a área de logística, tá? Então, assim, acho difícil responder essa pergunta de forma efetiva, mas existem atores nos dois tipos
de atuação. Mas, de novo, eu bato na tecla que a demanda por transporte, a demanda por armazenagem, quando a gente estuda a economia de transportes, ou a economia das áreas dos serviços logísticos, a demanda é uma demanda derivada. Os atores, de uma forma geral, eles se adaptam, e aí, por mercado ou por competência própria, por desejo próprio, eles se adaptam para oferecer os atributos que estão sendo demandados na operação de transporte. Então, isso vai envolver, então, a demanda do mercado internacional, a demanda do mercado local por rastreabilidade, eu quero que esse produto chegue no porto com o mínimo de emissão possível. Você vai ter que usar a ferrovia, você vai ter que usar um crédito de carbono. Mas acho que o meu recado é: a demanda de logística ou por transporte é uma demanda derivada e ela vai se adaptar à medida que esses atributos sejam de fato muito importantes para as cadeias produtivas, tá? Eu acho que, de novo, a atuação existe nas duas formas, em todos os setores, mas essa questão da demanda derivada vai fazer com que a logística seja ofertada da forma que garanta aquelas condições do produto às quais o cliente está demandando para efetuar a compra, para consumir. Perfeito. Perfeito, Fernando. Falando agora um pouco da parte social, né? Você mencionou a importância social que tem, né? Toda a rede de motoristas autônomos no Brasil, né? Eu nunca me esqueço quando eu estive no Canadá por causa do meu MBA e a gente fez um estudo de case da Canadian Airlines e eles atuam também na área de logística, né? E a gente visitou um terminal novo deles que eles tinham acabado de montar, isso já fazem quase 20 anos, e era 100% robotizado, né? Era inteirinho, toda a armazenagem, o rastreamento, a busca dos diferentes itens dentro do estoque, a colocação da carga nos caminhões ou no avião, 100% robótico, né? Isso já há 20 anos, então imagino como que seja hoje, né? E a gente vê aí os avanços que estão acontecendo na construção dos veículos autônomos, né? Que vão ser já uma realidade, já estão sendo em alguns países e logo vão chegar também no Brasil, né? Que impacto social você vê que isso vai causar e como que esses impactos podem ser mitigados? Olha, acho que é uma questão aí de $1 milhão, né? Acho que o setor da logística, outros setores com um desenvolvimento tecnológico cada vez maior, né? Para substituir a mão de obra, para reduzir a demanda por mão de obra, tá? Então, assim, no futuro não sabemos exatamente como que vai funcionar, tá? Mas para cargas agrícolas, né? E aqui eu vou pegar o transporte rodoviário no Brasil, né? Assim, vou tentar fechar o cerco aqui no meu exemplo, tá? Existe, então, uma dependência grande ou uma importância grande da classe motorista de veículos rodoviários se dá associada aos motoristas autônomos. Beleza, isso é histórico no Brasil, faz parte do nosso desenvolvimento, nossa organização desse mercado. E, historicamente, a gente tem... O transporte rodoviário é o mais caro comparado com o rodo e com o hidro, mas o transporte rodoviário no Brasil ele é mais barato do que o transporte rodoviário nos Estados Unidos e na Europa. Então, no Brasil, as regulamentações que visam regular essa mão de obra rodoviária de motoristas, elas são recentes, estão ocorrendo nos últimos 10, nos últimos 12 anos. E são regulamentações que mudam a governança, que mexem um pouco nas regras do jogo, tá? Ou seja, encarecem um pouco esse custo operacional. Então, assim, para rotas longas, né, produto granel, eu acho que o maior índice aí de robôs, né, de automatizações, elas vão se dar muito mais no longo prazo. E até lá, a gente, idealmente, vai tentar reduzir a nossa dependência do modal rodoviário. Então, a gente vai tentar ampliar nossa movimentação ferroviária e nossa movimentação hidroviária para essas cargas agroindustriais, tá?
O que isso vai gerar no mercado de trabalho rodoviário? Vai gerar uma demanda menor, eventualmente aí por motoristas, de uma forma geral, e essa demanda vai ser mais concentrada em rotas pequenas. Então a gente quer que o cara rode 300, 400 quilômetros, não 2.500 quilômetros do Mato Grosso até o Porto de Santos. Então até esse cenário, digamos assim, mais automatizado, mais robotizado, que a gente almeja no futuro, e aqui pegando cargas granéis agrícolas, tá? Não estou falando de outros mercados. Até chegar num desenvolvimento para esse cenário mais futuro, a gente acho que já vai ter tido um aumento na representatividade dos transportes, dos modais de transportes alternativos, ferro e hidro, e já vai ter alterado um pouco a dinâmica de contratação e de oferta de mão de obra do transporte rodoviário. Não estou falando que ele vai deixar de existir, eu acho que para a carga entrar na ferrovia, ela tem que ir até um terminal de transbordo. Então, a gente sempre vai depender do transporte rodoviário. A gente vai mudar a configuração desse mercado, eu acho. A gente vai, eventualmente, ter uma operação mais local, com uma distância menor, e aí pode caminhar para a frutista. A gente depende também para onde vai as regulamentações, né, como o mercado vai se estruturar. Eu vejo um pouco dessa forma, tá? Não, bacana. E falando em mudanças, não sei se você teve a chance de ver, Fernando, um vídeo que a Apple fez, que é um vídeo bem, assim, de uma forma até cômica, bem descontraída, que ela encontrou para contar os avanços que ela está tendo em SG. Não sei se você chegou a ver. Não cheguei, não vi. É muito Vou interessante, vale a procurar. pena procurar aí no YouTube, que é Uhum. através da conversa do CEO e a sua equipe com a Mãe Natureza. Então, a Mãe Natureza visita a Apple, e é uma atriz conhecida, ela Uhum. visita a Apple e aí eles têm uma conversação, né, a Mãe Natureza querendo saber o que eles estão fazendo e cobrando, né, melhorias no impacto ambiental, e eles respondendo e aí contando tudo aquilo que a Apple está fazendo. E num dos momentos eles falam, né, da redução da pegada do carbono em função da mudança do transporte modal. Estão dizendo que eles deixaram de usar aviões e estão usando 100% navios, e que isso reduziu em 95%, né, a Uhum. pegada ambiental, a pegada, né, as emissões de carbono desse transporte. É realmente essa magnitude, quando você muda do transporte por avião para navio, realmente são quedas assim. Quando a gente analisa a emissão de CO2 pelo volume de carga transportado, por tonelada de soja, por tonelada de fruta, pela carga, né? A gente tem que o marítimo, nesse transporte internacional, ele é bem menos do que o aéreo, né? O aéreo é um volume muito limitado, né, para a gente transportar. Então a gente não vai exportar soja pelo aéreo, por exemplo, é muito mais caro, um volume Sim, tem nem muito como. inferior. Mas, ó, pegar um mercado de frutas, ó, eventualmente você precisa levar uma fruta para o seu cliente amanhã, para ele fechar o contrato com você, você vai transportar, mas não vai ser o transporte usual. Geralmente as exportações vão continuar se dando, já se dão pelo mercado marítimo, né? Transporte de alimentos, né? Dos produtos agroalimentares aí, tá? E de fato, o que eu tenho em mente é que no transporte internacional, o marítimo ele é muito mais econômico em custos e ele é muito mais econômico aí em emissões de CO2. E isso se dá quando a gente divide a emissão ou o custo pelo volume de carga ali transportado naquela operação, tá? De fato, eu tenho 95% do valor que você comentou, não sei precisar um valor, mas a diferença é grande, assim. Aí o aéreo ele supre uma necessidade imediata, né? Então, Sim, eventualmente, vou fechar um contrato, o cara quer amanhã minha fruta lá, manda uma caixinha para ele por avião. Ou não, eu estou importando um agente biológico, a vida útil é muito baixa, né? Não posso esperar 20 dias, 30 dias para chegar no meu porto. Então, esse tipo de atributo demanda uma operação de transporte mais ágil, mais rápida, e você vai pagar mais caro por isso. Mas veja que a demanda é derivada, a estruturação da logística é derivada daquela demanda pelo serviço de transporte, né? não, perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui, Fernando, e aí a gente
tenta ver se temos já o Luiz Carlos lá disponível. Dá para dizer que o Brasil poderá ser o celeiro do mundo se não conseguir implementar tudo isso que você apresentou na tua apresentação, não só em relação a ESG, mas em relação a esses investimentos todos em infraestrutura. Enfim, dá para o Brasil, né, assumir esse papel de celeiro do mundo sem cuidar desses pontos todos que você nos trouxe? Olha, eu sou otimista, então somos muito orgulhosos aí, né, de uma forma geral, somos muito eficientes dentro da porteira, né? Temos uma vocação, uma capacidade produtiva que nos dá esse diferencial competitivo. E a logística, geralmente a gente fala dos problemas da logística, né? Então a logística é um custo, a gente quer reduzir o custo máximo possível, a gente quer minimizar o impacto ambiental e social da logística, quer ter a melhor logística possível, né? E para se fazer aí uma boa logística, tem uma série de investimentos, uma série de pedras no caminho aí que a gente vai chegar lá. Tem uma série de barreiras aí nesse caminho, tá? Mas sim, eu acho que as nossas deficiências logísticas, elas não têm impedido o Brasil de se destacar no cenário internacional como produtor e fornecedor de alimentos. Isso, para várias cadeias produtivas, o destaque brasileiro ele é eminente, ele é real, tá? Mas a ideia de se problematizar a logística, de trazer essas pedras no caminho, é para a gente garantir o aumento da nossa eficiência, ou reduzir ainda mais o impacto negativo que essa logística vai ter na parte econômica e de sustentabilidade das cadeias produtivas, né? Então a gente sempre busca soluções aí para tornar o nosso setor, né, ou a nossa economia, digamos assim, ainda mais resiliente. Então os desafios eles são dados, né? Então a gente imagina os caminhos, mas os desafios logísticos eles não estão impedindo a gente de ter um destaque nas cadeias internacionais, mas a gente problematiza a logística para aumentar a nossa resiliência, aumentar a nossa competitividade e eficiência. Perfeito. Você tem Fernando, alguma mensagem final, algum aprendizado que você gostaria de deixar com todos nós, antes da gente partir para possivelmente vamos fazer um break aqui entre a próxima palestra, mas você tem, o que você poderia nos trazer, assim, como a tua mensagem final, como a tua capstone, como o americano fala, né? Perfeito. Bom, da minha exposição, né, eu trouxe o tema da logística, tentando trazer as tendências, a sustentabilidade, trazendo um pouco para o nosso setor, tá? Se a gente quer desenvolver um setor produtivo, uma cadeia agroalimentar ou as diferentes cadeias produtivas de uma forma mais sustentável, a gente tem que passar por uma logística mais sustentável. Então, a gente quer ter um produto com menor impacto ambiental, uma menor emissão, faz parte a gente desenvolver uma logística que permita que a gente alcance esse objetivo, tá? Então, a logística ela é um elo de ligação entre as diferentes etapas das cadeias de suprimentos e é um elo importante. O setor de transporte ele representa muito nas emissões de CO2 do Brasil e no nível global também. Quando a gente coloca numa cadeia internacional, essa representatividade de transporte, incluindo o marítimo, aumenta muito mais. Então, a gente, para tornar nossas cadeias produtivas ainda mais sustentáveis, pensando aí do aspecto de vista econômico, ambiental e social, a gente passa por uma cadeia logística que permita esse desenvolvimento sustentável, ou seja, uma cadeia logística com práticas de ESG, com práticas atreladas à sustentabilidade, tá? Então, a logística, ela acaba sendo o caminho aí, então, esse elo de ligação para desenvolver resiliência e uma sustentabilidade das nossas cadeias produtivas. Eu acho que essa seria a minha mensagem principal da exposição nesse nosso encontro de hoje aqui. Perfeito, Fernando, excelente, parabéns pela apresentação, foi muito bacana, acho que o que você trouxe é importantíssimo e também acho que fica aí uma mensagem bacana, né, de um caminho profissional, de uma área que normalmente as pessoas não pensam, né, em que você está trilhando aí um caminho muito, muito bacana e se preocupando, né, em como a logística pode ajudar a gente a ter uma maior sustentabilidade na nossa
cadeia produtiva, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, é um Obrigado. exemplo realmente para todos nós, e obrigado pela apresentação.